Quer ver uma coisa que é uma contradição, por exemplo, da militância negra atual? É quando falam em ancestralidade. Né? O que é ancestralidade, se não, né, a preservação de uma cultura ancestral? O que faz uma pessoa, sei lá, que cresceu dentro do catolicismo, ela fala, não, agora eu vou para o candomblé, porque eu descobri que o candomblé é uma religião ancestral, como se o cristianismo não tivesse mais de 2.000 anos lá no continente africano, se ele não tivesse aparecido ou surgido no continente africano antes de chegar na Europa, né? Se grande parte das doutrinas mais fundamentais do cristianismo não tivessem sido formuladas em África, no continente africano, aqui, ó, né? Por santos e pensadores e teólogos africanos. Então eu coloquei aqui no nosso painel do Noir, né, o Santo Agostinho e o Santo Atanásio, que era chamado de Anão Negro, né? 2 africanos que desenvolveram a teologia no continente africano antes do cristianismo chegar na Europa. Então, quer dizer, o cristianismo também não é uma religião ancestral na África, estando lá desde o 1º século, né? Saído do Oriente Médio e chegando no continente africano antes de chegar na Europa. Agora, tá bom, a pessoa pode dizer, não, mas a religião ancestral mesmo é o candomblé, né? Então ela quer preservar. Eu já vi gente reclamando que no candomblé agora, aqui no Brasil, tem mais branco do que negro. Como reclamam disso no carnaval. O carnaval os brancos tomaram conta. Né? É engraçado, até curioso, mas acontece. Né? É um sentimento de gente que conhece aquela cultura e que não quer vê-la descaracterizada e que tem medo. Né? Tem medo das pessoas chegarem àquela cultura e transformarem aquilo numa outra coisa que não era quando essas pessoas criaram essa cultura, ou quando essa cultura chegou a elas, né? Então, eu queria pegar uma definição aqui, sem querer, né, só para trazer um pouco de contexto, uma definição do que é ancestralidade. Eu peguei essa definição Peraí, deixa eu clicar no lugar certo aqui. Da Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana do Ney Lopes. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana do Ney Lopes. Tá, o Ney Lopes dispensa apresentações, né? Um grande escritor brasileiro, um grande pensador brasileiro, tem muitos livros publicados, um grande sambista brasileiro. Então ele escreveu uma enciclopédia bem grandona, eu trouxe eu tirei uma imagem aqui para não trazer a obra, que ela é volumosa. Mas olha só, o que é ancestral, segundo a definição da enciclopédia do Ney Lopes? Antepassado, ascendente, do bisavô para trás. Para o africano, o ancestral é importante e venerado porque deixa uma herança espiritual sobre a terra, contribuindo assim para a evolução da comunidade ao longo da sua existência. Ele atesta o poder do indivíduo, olha só, ele atesta o poder do indivíduo e é tomado como exemplo não apenas para que suas ações sejam imitadas, mas para que cada um de seus descendentes assuma com igual consciência e responsabilidades. Por força da herança espiritual, o ancestral assegura tanto a estabilidade e a solidariedade do grupo no tempo como sua coesão no espaço. Olha só então, hein? É preservar a estabilidade e a solidariedade. O culto aos ancestrais, míticos, reais e familiares, isso não tem a ver com religião, tá? Tem uma repercussão inestimável na estatuária e na escultura da tradição negro-africana, manifestações mais características da arte negra e, em especial, da arte dos povos banto. A figura do ancestral é um símbolo que evoca seus atos, e a máscara ou estátua é o signo que manifesta a sua presença espiritual entre os vivos. Tá? Agora, falando em tradição banto, tem uma definição interessante aqui do que dentro desse contexto, a tradição banto, que é o seguinte, eu quero ler para vocês aqui também uma definição do que é esse tipo de ancestralidade dentro do contexto dos povos banto. Olha só, abre aspas aqui para um livro sobre a cultura tradicional banto. Opa, perdi a citação, pera aí, não vou embora.
Não sumam onde que tá. Meu Deus, onde eu coloquei? Aqui. Ancestral... Não, não foi. Meu Deus, eu perdi a minha citação aqui. Não vou embora, hein? Fiquem aí que eu vou achar. Venha, 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 venha. Meu Deus do céu, onde você foi parar? Nossa, eu perdi, gente. Tava tão a minha mão aqui. Mas, ó, para eu não perder tempo com isso e não prender vocês... Aqui, achei. Abre aspas. A visão de mundo africana parte do princípio da existência de uma conexão entre os mortos, os vivos e os ainda por nascer. Os três elementos personificam a realidade das interconexões entre o passado, o presente e o futuro. E essa visão do mundo conecta a vida espiritual com a existência material. O domínio do espiritual não está divorciado da materialidade da economia e da política das nações e entre as nações. Quem fala isso é o Ngugi wa Thiong'o, que é um escritor queniano. Tá? Então vejam, ancestralidade é isso. Então quando as pessoas falam em ancestralidade, ao mesmo tempo que elas se dizem progressistas, né? Então quer dizer, é óbvio que eu posso ser progressista em política, mas em cultura eu quero preservar aquilo que eu acho que é ancestral. E não está errado, certo? A única coisa que eu estou querendo dizer é que falar em ancestralidade é falar em conservadorismo. Não existe ancestralidade progressista. Ancestralidade é conservadorismo. É você querer preservar, conservar, se conectar com uma tradição ancestral. E se é ancestral, é antigo. Pertence àqueles que já morreram, né? E que vai pertencer àqueles que virão, certo? Então, falar em ancestralidade é falar em conservadorismo. Uma segunda coisa que é importantíssimo dentro da tradição, importantíssima dentro da tradição conservadora, é o conceito de família, né? De novo, então, quando a gente fala de família, sempre vem à nossa mente a ideia de família como aquilo que se convencionou chamar de família tradicional, né? E aí, claro, o marxismo gerou a crítica a esse modelo familiar. Então, não é incomum você encontrar progressistas dizendo que a família tradicional é uma invenção do cristianismo ou é uma invenção do Ocidente, né? Mas, por exemplo, os povos Bantu, eu acabei de falar deles aqui agora, os povos Bantu, eles são monogâmicos. A poligamia que existe entre os Bantus, ela é tolerada, mas ela não é a regra. Então vejam, nas tradições antigas, a monogamia já era uma realidade. Mesmo na Bíblia, nos tempos de Jesus, já não se falava mais em poligamia, né? Antes do cristianismo nascer, naquele contexto judaico em que Jesus está caminhando ali, naquele contexto já não tem, né? A poligamia já não era uma realidade. Tanto é que quando Jesus encontra com a mulher do poço, né, e que ele pergunta para ela, onde que está o seu marido? Ela fala, eu não tenho. Ele fala assim, não é que você não tem, é que você tem um monte, né? Você teve um monte de marido. Então, a ideia de vários maridos e de várias pessoas com que você se casa já era estranha naquela época, né? Então, veja, o conceito de família, ele pode ter sido, claro, desenvolvido pelo cristianismo e digamos assim, consolidado pelo cristianismo. Isso não significa que ele é bom ou ruim, nem é esse o problema. Então, quer dizer, não é porque foi o cristianismo que desenvolveu o conceito de família no Ocidente que ele é ruim, porque eu sou contra o cristianismo. Então, a crítica que o Marx vai fazer lá no Manifesto Comunista, ele já fala sobre isso. E também naquela obra do Engels, o nascimento da propriedade privada, da família e tal. Vocês lembram o nome aí, né? Nessa obra, o Engels também fala sobre isso. Então, para o marxismo, né, o marxismo do Marx mesmo, o comunismo seria o fim da família, como ele chamava de família burguesa. Por quê? Porque para Marx, a família tradicional é o primeiro ambiente de opressão. É o pai oprimindo o filho, oprimindo a mulher, o machismo também vem daí e coisa e tal. Num contexto de comunismo, a família tradicional seria abolida, né? E aí as experiências sobre isso estão aí para a gente ver, por exemplo, o movimento hippie.
O movimento hippie dos anos 60, ele é um movimento baseado nessas ideias marxistas de que a família tradicional era um ambiente de opressão por definição. Era o primeiro ambiente de opressão e é o ambiente, segundo Marx, que faz com que o capitalismo se perpetue. Porque a família tradicional, aquela coisa do marido ir trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar e tal, isso tinha que morrer e, para o Marx, isso fatalmente iria acontecer com a implantação do comunismo. Então, a experiência do movimento hippie já foi uma experiência assim, né? Agora, vejam que curioso. Se você vai lá no Platão, o Platão também fala sobre isso, né? E você não precisa concordar com o Platão, eu concordo com o Platão em muitas coisas. Mas nesse aspecto, eu acho que ele não estava querendo ser literal quando ele fala assim que as crianças seriam criadas sem pai, sem mãe, nessa nova cidade que ele estava, né, delineando ali na República. Então, a gente precisa aceitar o que o Platão está dizendo ali literalmente. Agora, os progressistas costumam aceitar aquilo que Marx fala literalmente. Então, se a família burguesa é uma família, é um ambiente opressivo, a gente vê muitas investidas contra a família, porque essas pessoas acham mesmo que a família é um ambiente opressivo e precisa acabar. E eu nem estou falando aqui de família só no contexto marido, mulher e filhos, tá? Não importa se é uma família se é só uma mãe criando filho, se é uma família homoafetiva, não importa. Porque o conceito de família tem dois propósitos que são muito claros. O primeiro é a prosperidade e a propriedade. Então, quer dizer, a gente se casa porque a gente quer junto construir alguma coisa, junto, né? Então, quer dizer, estou tirando o amor da jogada, estou falando só do ponto de vista prático, né? É propriedade, estabilidade, e o segundo ponto é você cuidar do mais vulnerável, dos filhos. Então, quer dizer, um casal homoafetivo, que eu posso concordar ou discordar disso, mas isso não é o caso aqui. Um casal homoafetivo, ele também vai, se quiser ter filhos, a responsabilidade dele enquanto familiar desse vulnerável é cuidar dele, né? E construir um patrimônio junto com o seu parceiro ou com a sua parceira, né? Eu não estou entrando em juízo de valor aqui. Então, o conceito de família, como ele foi estabelecido no Ocidente, ele serve para isso. Agora, você querer fazer experiências aí de comunidades alternativas achando que vai ser mil maravilhas, bom, é só assistir um filme que eu acho que está no Prime da Amazon chamado A Comunidade. É um filmaço do Thomas Vinterberg que mostra um pouco dessa experiência de uma comunidade alternativa a partir de um casal. Assistam, aí num próximo episódio do Noir a gente volta a conversar sobre isso. Mas enfim, então quer dizer, dentro do contexto do conservadorismo, a família precisa ser preservada. Quando o progressista atenta contra os valores de família, é disso que a gente está tentando, que a gente está se preservando. Agora, claro, vamos lá. É óbvio que as pessoas fazem disso uma ideologia também. Né? Ideologia num sentido bastante específico que eu estou usando aqui. Então, quando você encontra, sei lá, esse pessoal que estava metido em política aí agora há pouco, falando em, porque é a família, porque é o... Esse papo é transformar o conceito numa ideologia. Essas coisas também não devem ser vistas assim a ferro e fogo. O que eu estou dizendo é, família é um conceito carregado de valores, e esses valores precisam ser levados em consideração quando você pensar que a família não deve existir mais, né? Como os hippies fizeram, né? Criaram um monte de comunidades alternativas por aí e queriam viver, né? Assim, sem ter responsabilidade quer dizer, dividindo a responsabilidade com todo mundo. Então, quer dizer, você vai ter um filho, vai gerar uma criança, e essa criança vai ser criada por todo mundo. Como é que você vai dar estabilidade para essa criação? Como é que você vai conseguir educar essa criança? Se todo mundo vai educar, ninguém vai educar. Né? Então, a família, dentro da periferia, inclusive, é um valor importantíssimo. Eu escutei o Brown falando, o Mano Brown, do Racionais, falando numa das entrevistas do podcast dele. Eu já falei isso outras vezes. Eu não me lembro se era com a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, em que ele fala isso. Ele fala, bom, se a família é importante para os brancos,
Por que não pode ser importante para a gente também? A gente tem que ter a família como uma coisa importante. E era uma coisa importante. Sempre foi. Agora, a gente vê o que as periferias estão passando quando aceitaram a crítica à família que vem lá de fora, do progressista, e em geral o progressista branco, vocês me desculpem, né? Essa crítica à família vem do branco, cai na periferia, a periferia abre a guarda para essa ideia de que não tem importância a família, e aí já era. Né? Então a gente sabe o que a periferia está passando hoje, né? Com muitas adolescentes engravidando, com as crianças sendo criadas de qualquer maneira, e você tira aquela proteção que antigamente as pessoas tinham na periferia. Não era incomum você encontrar uma mulher, por exemplo, cujo marido estava preso, estava ausente, sei lá. Ela fala, eu sou pai e sou mãe do meu filho. Por quê? Porque ela tinha consciência que ela precisava fazer esse papel de preservar aquela criança. Agora, não tem mais isso. Então, a gente tem que lidar com isso. Então, família é um valor importante. Então, vem o cara europeu, branco, progressista, lá de não sei de onde, criticar a família, mas ele tá com a família dele preservada lá. Quando chega aqui na ponta, no lugar mais fraco, no lugar de vulnerabilidade, quem dança são os mais pobres, são os negros. A periferia está sofrendo por esse problema de não ter a sua família preservada, enquanto os ricaços estão tudo lá com a sua família belezinha. Se a filha do ricaço engravida e ele quer levar a filha dele lá para tirar a criança, ele leva, depois manda ela para fora, entendeu? Paga um psicólogo caríssimo, paga um tratamento não sei das quantas, e vamos que vamos. Agora, lá na ponta, lá nos pobres, ali é que o bicho pega.